Fala pessoal, sou André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial. Esse é mais um Tudo sobre Renda Fixa, seu programa semanal aqui sobre o mercado de renda fixa. E vamos lá que a gente tem bastante coisa para falar. Os principais fatores que impactaram os movimentos na curva de juros essa semana foi a aprovação da urgência da votação do arcabouço fiscal, que veio de uma maneira mais positiva, né? Alguns itens que estavam ainda de maneira um pouco nebulosa foram incluídos ali, como a capitalização de estatais não financeiras, a questão do Fundeb. Outros fatores que também foram encarados de maneira positiva foi a questão do contingenciamento e a inclusão de gatilhos ali por causa por exemplo, se caso o superávit primário não for atingido em 2 anos, como que ficaria a questão do crescimento das receitas. Então essa questão ficou de maneira mais clara, então acho que foi observado de maneira positiva pelo mercado. E outro fator, né, que foi também muito importante, foi a Petrobras anunciando o fim da paridade ali de preços de importação. Isso fez com que a empresa logo na sequência anunciasse uma queda no preço dos combustíveis, de gasolina, de gás de cozinha, de óleo diesel, enfim. E isso tem um impacto direto na inflação, né? O peso dos combustíveis no IPCA é bastante elevado, então o mercado começou a projetar um IPCA para 2023 mais baixo, tá? O IPCA, se a gente for pegar, vou até mostrar para vocês aqui, o Boletim Focus, que é a média do que o mercado, né, os membros do mercado observam para algumas variáveis macroeconômicas. Esse IPCA aqui para 2023, na semana passada, ele estava rodando por volta de 6,02%. Aí com esse ajuste de preços, né, tanto de combustível, aí também teve a questão do arcabouço, enfim, esse IPCA, o mercado projeta que ele vai fechar 2023 em 5,80, o que é uma queda bastante considerável se a gente for observar os últimos movimentos, né, do Focus, que o Focus basicamente mantinha a inflação mais próxima dos 6%. Então, com esse ajuste aí dos preços de combustíveis, o IPCA muito provavelmente vai ficar abaixo dos 6%, tá? Só que o que aconteceu nos juros, né? Depois a gente pensa, putz, a inflação vai ficar mais baixa esse ano. Se a gente for pegar as inflações implícitas, elas estão caindo, né? Tanto para 23, para 24, em 25, enfim. Só que lá fora, né, nos Estados Unidos, teve uma alta bem considerável das treasuries, né? Se a gente for pegar os dados de vendas do varejo, dados de produção industrial, ainda mostra que a atividade está bastante resiliente, então aquela perspectiva de que o Fed fosse começar a cortar juros daqui 1 ou 2 reuniões já ficou um pouco mais distante, né? Então houve uma abertura bem considerável em todos os vencimentos das treasuries, né, que são os títulos de renda fixa norte-americanos. Isso teve impacto direto ali nas curvas de juros brasileiras, que no final da semana ficou basicamente no 0 a 0, tá? Se a gente for pegar em termos de retorno, o retorno dos ativos foi negativo, né? Principalmente os títulos mais longos. Mas, assim, se pegar com relação ao mês e ao ano, os retornos da renda fixa continuam bastante sólidos, tá? Eu vou mostrar aqui o movimento das curvas, né? Se a gente for pegar a curva azul clara, que é a curva atual, e a curva azul escura, que é a curva da semana anterior, a gente viu essa abertura que eu disse, né? Essa elevação das taxas, tanto para os vencimentos intermediários, aqui a partir do do julho 25, até os vencimentos mais longos, do janeiro 31 ao janeiro 35. Isso ocasionou uma redução ali no retorno dos ativos pré-fixados de vencimento mais longo. E o que eu disse da inflação implícita, né? Se a gente pegar essa curva azul clara, né, que é a curva atual, a inflação implícita para 2024, que é o que o Banco Central olha nesse momento, ele de 23 ele já deixa mais de lado, dado o decorrer do ano. A gente já vê que ela está muito mais próxima aqui dos 4,5%, né? Se a gente for pegar com relação ao mês anterior, essa inflação para 2024 estava aqui mais perto dos 5,8%, 6%. Então é uma queda muito expressiva e também, né, como eu disse, tem a questão de preço de commodity que caiu fortemente, né? Preço de commodity em reais caiu fortemente, decorrência tanto da queda do preço de commodity quanto da valorização do real, e também da perspectiva, né? Por mais que o arcabouço ainda tem algumas questões a serem discutidas, é algo positivo, porque dá pelo menos uma ideia de como vai ser como serão os gastos do governo nos próximos anos, tá? Passando pelo Boletim Focus, já dei uma rápida passada aqui pelo IPCA, que baixou bastante, de 6,02 para 5,80, e o que mais surpreendeu também, né, que foi uma alta bem expressiva, foi a do PIB. Como a gente vê nos últimos dados de atividade, setor de varejo, o IBSBR, que veio muito acima do esperado,
esse PIB, né, esse nível de atividade para 2023, teve um ajuste, né, ele estava por volta de 1,2%, 1,02%, e agora o mercado projeta que a atividade vai crescer 1,20% em 2023, tá? E a outra variável que também teve um ajuste relevante foi o câmbio, saindo de 5,20 para 5,15 também, corroborando os últimos movimentos de apreciação do real. Bom, agora já falar da nossa top pick, né? A nossa top pick é um CDB do NBC Bank. O NBC Bank é um banco múltiplo especializado em operações de crédito, de câmbio para pessoas físicas e pequenas e médias empresas. Ela tem rating AAA pela Fitch, então dá uma segurança a mais ali para a gente investir com relação também ao endividamento. Então é um banco extremamente... É um banco pequeno, médio, que tem o balanço bem sólido. Então, provavelmente, né, não tem nenhum risco aí de ter um calote investindo nos ativos deste banco. E o que a gente escolheu foi o CDB pré-fixado de vencimento em 3 anos. A gente vê como esse ponto da curva pré-fixada o ponto de maior perspectiva de retorno. Então a gente gosta bastante de investir em ativos que têm esse vencimento, e a taxa que a gente conseguiu foi a taxa de 12,9% ao ano. Então a gente está bastante confortável, a gente acha que é um momento bem interessante de alocar em ativos pré-fixados, justamente por observar essa inflação prospectiva reduzindo, tá? Então, se a gente observa essa inflação caindo nas próximas medidas, o título pré-fixado é o que tem o maior retorno esperado. Bom, o que esperar para a semana, a gente vai ter dados de inflação, né? A gente vai ter o IPCA 15 do mês de maio, que vai sair na quinta-feira, para a gente ter mais ideias aí de como que estão os níveis de preços da economia. Acho bem importante a gente observar esses números. E a publicação do Banco Central sobre os dados do setor externo na sexta-feira. Já lá fora, a agenda é mais esvaziada, e o que eu acho que a gente tem que ficar de olho é no PCI, que é o dado de inflação que o Fed olha bastante para tomar a decisão de política monetária, que vai sair com os dados do mês de abril. Então, acho que vale a pena a gente ficar de olho nesses dados de inflação, tanto o IPCA 15 no Brasil, como o PCI lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, esse foi tudo sobre renda fixa. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Acho importante a gente trocar essa ideia. E semana que vem a gente vem com mais um conteúdo para vocês. Um abraço!